Paulo nasceu em Tarso, cidade localizada atualmente na região da Turquia, com o nome de Saulo. Mas é aqui em Jerusalém que ele foi criado e se dedicou aos estudos da tradição judaica sob a orientação do mestre Gamaliel. Ainda como Saulo, foi um fervoroso perseguidor de cristãos. Paulo, ele se apresenta como Paulo de Tarso, que é justamente essa cidade ali da Cilícia, hoje no sul da Turquia. Uma cidade que devia ter na época mais ou menos 300 mil habitantes, e ele vive num bairro de judeus. Saulo de Tarso, cidadão romano, viajado, estudou na melhor universidade da Cilícia, um futuro brilhante pela frente. Era uma cidade extremamente voltada para o intelecto, uma cidade com uma grande presença judaica. E Paulo é de uma origem judaica, apesar de ser cidadão romano. O cidadão romano, nesse primeiro século, pode ser por nascimento, ou você pode ser um cidadão que conseguiu esse direito por algum benefício que você tenha feito ao império. O caso de Paulo, ele afirma que é um cidadão de nascimento. Saulo é descendente, de uma tribo pequena que chama-se Benjamim. Ele, em termos de educação, ele é o fariseu. Ele vai seguir não só as leis, a Torá, que é a Bíblia, mas ele vai seguir também as leis rabínicas judaicas. Ou seja, o aprender a ler, o aprender a escrever, está vinculado a essa experiência religiosa. Então, Paulo é formado numa tradição teológica que nós chamaríamos hoje muito conservadora. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. A formação como fariseu, ela sempre é apresentada por Paulo como um objeto de muita importância. Então ele sempre puxa essa questão do farisaísmo como um motivo, entre aspas, de orgulho. Assim, Eu realmente sei do que eu estou fazendo. Meu filho, você está tão gelado. Vamos lá para dentro, vem. As pessoas pensam em Paulo como uma pessoa sozinha no mundo. Não, Paulo tinha pai, mãe, tinha um sobrinho. Eu sou seu tio. Leva ele para brincar. Como é que foi para a família dele? A Bíblia não fala sobre isso, mas a gente sabe que ele teve uma família. Como vai a minha irmã preferida? Você só tem uma. Paulo eventualmente vai para Jerusalém, onde ele estuda com Gamaliel, o rabino do primeiro século. Eu acho que Gamaliel é uma forma de entender um pouquinho da história da humanidade, vamos dizer assim. Ele é um homem que tem uma convicção religiosa, mas é um homem tolerante. Ele consegue enxergar no Saulo todos os conflitos, todas as dúvidas e todo o caminho que ele está seguindo para encontrar o caminho certo. Ainda dá tempo de você desistir, meu filho. Ele é um presidente do Sinédrio, é como se ele estivesse um pouco acima desses sacerdotes e ele pudesse ser uma referência para eles como ensinamento. Paulo está dentro do contexto do Império Romano. O Império Romano no seu auge. A gente está falando aí da época da dinastia Cláudio-Juliana. Você tem ali desde Augusto, o auge do Império na época de Cristo, e aí essa fase do Império de franca expansão ainda. E Paulo, a boa parte do ministério dele é debaixo de Nero. Nero, você é o imperador. Você não pode se envolver com seitas. E o Império Romano é uma potência, já dono de vastas possessões no mundo antigo, Possessões na África, possessões na Ásia, possessões na Europa. Contemplem, senhoras e senhores, a mais espetacular atração de toda a Ásia! Eles achavam que os deuses deles eram os deuses que deveriam ser seguidos. Então havia uma resistência, uma perseguição e até mesmo uma imposição para que essa cultura religiosa de Roma fosse repassada para os povos aonde Roma, de alguma forma, tinha tutela.
Jerusalém, nessa época, é uma cidade entre 60 e 80 mil habitantes. Na época das grandes festas, ultrapassava 200 mil. Só que quando a gente vê o registro de Atos, no primeiro momento do Pentecoste, 3 mil pessoas abrem o coração para o Evangelho, na vinda do Espírito Santo. Logo em seguida fala de mais 5 mil. Então você percebe que são 8 mil. Então essa comunidade começa a crescer demais. Então Jesus, ele já tinha passado pelo seu tempo de ministério, mas eu acho que é muito importante a gente entender o momento, não só de Jesus, mas do povo daquela época. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente tem 400 anos de silêncio de Deus. Todo mundo está esperando por um Messias e nesse contexto Jesus vem, só que ele vem de uma maneira completamente diferente, porque o pessoal está esperando um Messias que é um general. Apareceram muitos candidatos a Messias e Jesus é mais um entre esses candidatos a Messias. Aquilo incomoda as autoridades. Quando as pessoas estão vendo Jesus atuar, elas percebem algo diferente. Ele fala com muita autoridade, ele cura doentes, ele ensina como ninguém. Ele é um rabino muito diferente de todos os outros que apareceram. Então muitas pessoas passam a segui-lo. Era uma época de extrema perseguição contra a igreja primitiva. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Seguir Jesus sempre foi perigoso. Os discípulos estavam levando o evangelho, mas estavam meio que discretos, porque havia perseguição, né? Não mudou, não acabou, a perseguição continuou. Depois que Jesus ressuscitou, continuou a perseguição e tudo mais. A crença na ressurreição de Cristo se espalhando e aquilo gerando uma divisão entre os judeus faz com que Paulo assuma uma posição. A posição de Paulo é: este tal Cristo que estão pregando é um farsante, eu não creio nele. Eu vou perseguir, inclusive, esses que estão ofendendo, porque são hereges, eles estão ofendendo a tradição judaica. Ele era esse fariseu muito zeloso com a palavra, com a lei. Só que ele não conhecia o evangelho, ele não conhecia Jesus. E ele ouviu falar dessa seita, né? Seita. Então ele com uma pessoa muito zelosa, não, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que prender essas pessoas. E esse momento de intolerância a gente vê registrado, né, de Atos, e aí você vai ter esse confronto com Estevão. O problema é que você conhece a lei, mas não a entende. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Estevão é um jovem corajoso. Ele tem uma fé muito grande e ele passa a viver por isso, né? Ele começa a viver para servir a Jesus e servir a Deus. Deus o trouxe para esta terra em que habitamos agora. Ele começa a chamar atenção pela sua capacidade de pregar e de convencer as pessoas. Então, isso incomoda muito Saulo e todos os outros do Sinédrio. Esse cenário grandioso é o chamado Alpendre de Salomão, que ficava no complexo do templo em Jerusalém. Aqui acontece o martírio de um discípulo de Jesus, Estevão, na presença do fariseu Saulo. Um acontecimento decisivo na vida do homem que pouco tempo depois se transforma em Paulo. Então, quando ele experimenta uma situação de apedrejamento de alguém como Estevão, ele diz, provavelmente, né, no seu coração, como que um homem tem coragem de, diante das autoridades, diante de todo mundo, sabendo que vai morrer, ter essa ousadia? De forma brutal, saduceus, fariseus aqui, polvorosos, nervosos, revoltados com ele. Porque o que ele falava é totalmente contra o que eles acreditam e o que eles pregam. Blasfêmia!
Qual o sentimento dessa cena? Revolta. Ele foi o mártir. Se não fosse ele, não estaríamos hoje falando de Paulo. Foi Saulo que consentiu que Estevão fosse apedrejado. Aquilo deve ter gerado uma experiência de profunda confusão. Quer dizer, ele faz parte desse caminho de intolerância diante dessa realidade que está surgindo. O que Saulo não sabia, então, é que ali ele já estava servindo ao Senhor. Muito emocionante, acho que para todos envolvidos, tanto na frente da câmera ou atrás das câmeras. É uma cena muito forte, né? Porque o Estevão, a primeira pessoa a morrer em nome de Cristo depois de Cristo.